Olá pessoal, estamos no ar com mais um Ouça Ela, nesse novo ano que será um ano precioso, um ano assim de vitórias, de provisão de Deus, e eu tenho certeza e já profetizo sobre a sua vida um ano cheio das bênçãos do Senhor e que não falte a presença dele, porque sem ele nós nada podemos fazer. Nós estamos aqui porque ele faz todos os dias da nossa vida, essas misericórdias se renovam e é por isso que nós estamos aqui. Nesse episódio eu trouxe uma pessoa que comentou lá, né, nos posts e tal, e eu já conhecia ela do encontro com Deus que eu fui em uma igreja, e assim, o Senhor falou muito comigo através do testemunho dela. É um testemunho que por mim eu ficava horas aqui contando, mas já vou adiantando, que eu acho que a gente vai precisar de parte 1, parte 2, parte 3, porque é muita história com Deus, é muita coisa que o Senhor fez, e realmente a glória da segunda casa foi melhor, foi muito maior do que a primeira. O Senhor restaurou todas as coisas. E hoje eu trago Marisa Duarte. Seja bem-vinda, ouça ela. Obrigada, meu amor. Fico muito feliz por essa oportunidade, né? Deus, ele faz coisas grandes que nós não podemos imaginar. Então, estar aqui, para mim, é motivo de muita alegria. Me sinto muito honrada. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua casa, abençoe este lugar maravilhoso, lindo. Adorei. Adorei, lindo. E que o Senhor venha falar nos corações, né? Que aquilo que o Senhor tem para a vida de cada um, eles recebam em nome de Jesus. Amém. Eu tenho certeza que vai ser extraordinário esse episódio. Deus já tem falado com a gente. Deus já usou muito ela para falar comigo. Ela nem imagina. Porque às vezes, assim, quando a gente está falando pro público, a gente não imagina quantos corações estão sendo alcançados, né? E a semente foi plantada e hoje, né, eu pude compartilhar aquilo que Deus fez através da vida dela, na minha vida, né? E eu espero que seja bênção. Eu quero já pedir para você se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos, ativa o sininho para você não perder nada. Nós estamos também disponíveis no Spotify, que isso vai facilitar o seu acesso, né? Então você não precisa ficar vendo no YouTube, eu não tenho paciência, vai pro Spotify. Quando você estiver fazendo seus afazeres, você tá lá ouvindo a palavra de Deus. Eu tenho certeza que vai ser bênção. Então compartilhe com seus amigos, porque, ó, o pessoal precisa da palavra de Deus e vai ser extraordinário ter essa semente, né? Que você vai plantar e logo vai colher, porque a pessoa vai vir pra igreja, vai ser liberta e é isso, ó, vai ser bênção demais, ó. Deus quer te usar, você precisa estar atenta aos sinais, né, Amém, não, Marisa? com certeza. Mas então, vamos começar. Marisa sempre foi da igreja, conta um pouquinho da sua história. Você conheceu Jesus desde quando você nasceu, se a sua família era cristã ou não? Como que foi? Não, Ana, quem me dera se fosse, né? Quem me dera se a minha família já viesse de berço cristão. Não. Eu conheci Jesus, resumidamente, aos 19 anos. Entreguei minha vida para Jesus com 19 anos, através de um sonho que eu tive. Eu era uma pessoa que não conhecia Cristo, tinha ali vários sentimentos de rejeição, por vários fatores, né? Eu sou adotada, então vim para uma família onde eu passei por vários problemas, né? Que minha família, eu amo minha família, mas problemas familiares, como você sabe, já que a gente já conversou. E aí, aos 19 anos, eu conheço Jesus através de um sonho. Eu sonhei que eu abria o meu guarda-roupa e eu tirava cartas de búzios, tirava várias coisas assim, e quando eu abria o meu guarda-roupa, meu irmão falava assim, dá pra mim? E eu falava assim, não queira pra você. E ele disse, por quê? Eu falei, porque larga a estrada que conduz à perdição, e muitos entram por ela. Porém, estreita é a estrada que conduz à vida eterna, e poucos entram por ela. E eu nunca tinha lido a Bíblia. E é um versículo bíblico. E quando eu acordei tão assim, meu Deus, o que será isso? O que será isso? E eu comecei a comentar com as pessoas no meu trabalho. E as pessoas, eu acho que isso é um versículo bíblico. Eu falei, não, impossível. E aí eu fui pra escola, que na época eu estudava. E aí meu marido, que hoje é meu marido, né? Na época nós éramos namorados. E ele falou assim, eu acho que Deus está te chamando. Não, é impossível Deus me chamar. Como assim Deus me chamar? Não quero morrer agora. E aí ele falou, não, Deus está te chamando porque eu acho que isso aí está na Bíblia. E aí começou esse processo de eu querer descobrir Deus, de eu querer saber de Deus, porque eu vim, né, de uma outra religião, eu me envolvi com feitiçaria. Então, nesse processo, onde eu tenho esse sonho, e eu tive a oportunidade de conhecer Cristo,
foi o que me resgatou. E aí eu vim para Jesus, conheci Jesus por causa desse sonho que me instigava. E aí meu namorado me apresentou para a família dele e através disso eles já começaram a me evangelizar, começaram a falar de Jesus para mim. Eu me lembro que foi na semana do Natal, ali próximo do Natal, e a minha cunhada falou assim: você conhece Jesus? E eu falei: conheço Jesus. Mas ela estava querendo se referir à minha vida com Deus, né? E ela falou: não, mas você já aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador? E eu falei: não. E aí, no dia seguinte, eu voltei lá e ela falou novamente e perguntou se eu queria aceitar Jesus. E eu falei que eu queria aceitar Jesus. E ela fez uma oração por mim e eu recebi, eu não sei te explicar, mas veio como se fosse um amor, assim, que entrou em mim. E eu comecei a chorar muito. Chorei muito, 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 muito. E ali eu senti o amor de Deus como eu nunca tinha sentido na minha vida. Nenhum amor, nenhum amor. Nem amor de mãe, nem de pai, nem de namorado, nem de pessoas. E naquele momento, ali na sala da minha sogra, quando eu aceitei, eu senti esse amor. E eu entreguei minha vida para Cristo. E tô até hoje firmada com Deus. Glória a Deus, desde né? os 19 anos. Meu Deus do céu, gente, a história dela, né, vocês já vão saber, né? Fiquem curiosos para você assistir até o final esse podcast. É uma história marcada por diversas situações, né? Situações que talvez você tenha passado. Sim. A rejeição de uma mãe que não quis a filha, né, assim, né, vamos dizer, mas tudo fazia parte do propósito de Deus, né? Até essa dor que você tem passado aí faz parte do propósito de Deus. Sim. E aí depois ela entra num lar que foi um lar bastante complicado. Ela pode até compartilhar um pouco, né, antes da conversão, sobre a questão do que ela passou um pouco lá, né? Você contou que teve abusos, né? Sim. E provavelmente deve ter alguém que tenha assistido esteja assistindo esse podcast, que Deus queira falar a respeito, Sim. né, disso, de como Deus tem restaurado você. Hoje você tá com seu marido, o marido dela tá aqui, gente. Glória a Deus. O marido dela tá aqui, eles estavam compartilhando o testemunho do casamento. E glória a Deus, porque o Senhor fez todas as coisas novas, ele né? Cuidou de mim. Então, assim, pequeno. eu queria que você compartilhasse um pouquinho dessa fase, né? Até você chegar nesse dia mesmo da conversão, que Jesus te encontrou e todas as coisas mudaram, né? E falasse para o pessoal escutar um pouco. Eu sou nordestina, nasci em Fortaleza. E os meus pais, eles me doaram, por causa de uma promessa que a minha mãe biológica fez, que quando ela tivesse uma menina, ela daria. E assim ela fez. Quando eu nasci, ela viu que era uma menina e ela me deu. E ela me deu para a família, que também faz parte da família, porque ela me deu para o meu avô. Então eu fui criada pelo meu avô e a sua esposa, porque a minha avó já tinha falecido, né? E o meu avô me criou com a sua esposa, que no caso se tornou minha mãe, né? E posso dizer para você que foi a melhor mãe do mundo, porque ela me tratava com muito amor. E nesse processo que eu vim para esta família, eu tinha 3 meses, ela esperou eu desmamar, digamos assim, e eu fui adotada por eles. E aí já morei na Bahia, morei em Fortaleza, depois vim para São Paulo, muito pequena, não me recordo quantos anos eu tinha. E eu tive uma adolescência muito complicada, porque minha mãe sempre falou que eu era adotada, ela nunca escondeu isso. Mas eu tinha aquela curiosidade de querer saber como que era a minha mãe biológica, como que era a minha família de sangue, então eu tinha essa curiosidade, né? Mas eu não falava nada. Ficava na minha. E o tempo foi se passando. E quando eu fiz 9 anos, acho que foi 9, se eu não me engano. 9 anos. Eu comecei a passar por um processo de abuso por uma das pessoas da minha casa, da minha família, que não foi meu pai, foi outra pessoa da minha família, que eu prefiro não citar agora. E eu comecei a sofrer esses processos de abuso, mas na verdade eu não sabia muito bem o que estava acontecendo comigo, porque eu só tinha 9 anos,
Mas aquilo já doía na minha alma. Uhum. Aquilo já me atingia, aquilo já me afetava, me trazia dor. Mas enfim, o tempo foi se passando. Quando eu fiz 13 anos, que eu já era uma mocinha, aí eu comecei a sofrer abuso do meu pai. E isso se estendeu dos 13 até os 17 anos. Então, eu morava numa casa bem complicada, onde tinha muita briga, porque o meu pai, ele era violento, assim, com a minha mãe. Não de bater não, mas ele era ignorante, quem mandava era ele, a última palavra era dele. Então, era muito difícil. Só que não foi só eu que vivi essas coisas, né? As minhas irmãs também, os meus irmãos também enfrentavam essa opressão dentro de casa. Era muito difícil a convivência. Só que quando eu fiz 17 anos, eu conheci Cristiano, meu marido, e parece que eu acordei para a vida. Parece que eu acordei, eu falei, não, agora ninguém vai mais mexer comigo, ninguém vai mais pôr a mão em mim. Eu me considerei que agora eu era uma mulher, porque eu tinha me apaixonado. Aos 17 anos que eu conheci ele à primeira vista. Um dia eu vou vir aqui para contar para vocês o nosso testemunho. Muito bom o testemunho, gente, incrível. E aí eu falei, não quero. E aí eu comecei a ficar rebelde, né? De não querer deixar mais. Porque eu vivi várias situações, né? Não quero expor com detalhes, porque eu acho que é muito forte para mim expor com detalhes aqui as coisas que aconteceram, até em memória do meu pai, né? Porque ele já é falecido. E houve o perdão, né? Eu perdoei o meu pai, enfim. E o tempo se passou. E quando eu fiz 17 anos, que foi esse período que eu não queria mais que ninguém tocasse em mim, ele começou a me perseguir muito. E eu fugi de casa. Fugi de casa, a gente discutimos. E eu morava num depósito de gás e eu entrei dentro da roleta do gás, porque ele trancou tudo para mim não sair. E eu rodei a roleta, era uma roleta grande, eu rolei a roleta e eu fugi de casa. E eu fui morar com uma das minhas irmãs no Rio Pequeno. E fiquei um período ali. E depois eu acabei não dando muito certo lá, né? A minha irmã morava com um ex-marido, ele era bem complicadinho também. E aí eu saio de lá e vou morar com a minha outra irmã. Então eu fiquei nesse processo de sair de uma casa, vai para outra, me sentindo rejeitada, me sentindo sem voz, me sentindo sem amor, né? Então vinha muitas coisas na minha cabeça, aquela vontade de tirar minha própria vida. Eu tentei suicídio também nesse período, porque teve uma época que ele me trancou dentro de casa e falou que eu não ia sair para lugar nenhum. Então eu tentei tirar minha própria vida, tomei vários remédios. Mas Deus foi tão fiel que eu acabei vomitando todos eles, porque senão alguma coisa poderia ter acontecido comigo. Então nesse processo de adolescência foi muito complicado, porque quando eu fiz 17 anos, que eu conheci o meu namorado, no caso meu esposo, parece que eu despertei e falei, agora ninguém mais põe a mão em mim. Então agora eu me revoltei assim. Então eu fugi de casa, eu não aceitava mais aquela opressão toda. Então eu me tornei uma pessoa assim, vazia, fria, achava que minha vida não ia ter sentido. E fora que minha mãe sofria muito com tudo isso, né? Apesar de que eu não falava para ela o que estava acontecendo. Eu acho que ela imaginava, mas eu não falava para ela. Então ficava aquele ar de, ela tá rebelde, né? Ela tá rebelde. Mas nesse processo de eu fugir de casa e tudo, eu acabei indo morar com uma das minhas primas, a Célia, que foi... Eu nunca vou esquecer o que ela fez por mim. Fiquei dentro da casa dela com a Jo. E ali, nesse processo de eu morar ali, eu fiquei acho que não lembro quanto tempo ao certo, acho que uns 4 meses, acredito eu. E ali eu me sentia completamente abandonada. Porque eu estava fora de casa, sem a minha mãe, sem o meu pai, sem a minha família. Me sentia abandonada, me sentia vazia. Não deu certo também, eu fui morar com a minha outra irmã. Porque assim, a gente que é adolescente, cheio de traumas, rejeições, mágoa, ódio no coração,
né? Eu tinha ódio no meu coração, eu tinha mágoa, amargura de alma. Então, o lugar que eu entrasse, eu levava aquela amargura junto comigo. Até que eu fui morar com uma das minhas irmãs e o meu pai chegou na casa dela e me pediu perdão. E eu não queria recebê-lo, mas eu recebi ele, porque a minha irmã disse, você tem que receber o papai, ele tá aí. E meu pai não era de sair de casa. Ele saiu de casa e me pediu perdão. Eu perdoei meu pai aquele dia. E ao perdoar o meu pai, eu voltei para casa. Só que as coisas já não eram mais da mesma maneira, sabe? Voltei para casa, os abusos acabaram, graças a Deus, parou tudo. Mas eu tinha uma alma destruída. Tinha uma criança aqui que começou a sofrer esse abuso dos 9 anos. A rejeição desde que nasceu, o abandono desde que nasceu. E por mais que eu não falasse isso para as pessoas, isso estava dentro do meu coração. Então, qualquer coisa eu me sentia rejeitada, me sentia excluída. E isso trazia muitas percas para mim como ser humano. Precisava de cura, né? Precisava de cura. Assim como várias pessoas que podem estar escutando esse podcast, né? Precisa de cura, precisa encontrar o Senhor, que somente Ele pode mudar, né? Sim, eu não tinha minha identidade. Eu não sabia quem eu era. E quando você não sabe quem você é, você acha que você é qualquer coisa. É verdade. E você aceita qualquer coisa. Então, às vezes, você aceita um relacionamento abusivo, você aceita migalhas que caem da mesa, porque você não sabe quem você é, e eu não sabia. Então, nesse percurso, eu acabei me envolvendo com feitiçaria. Porque eu sempre fui uma menina, né, muito sensível ao mundo espiritual. Para você ter ideia, voltando um pouquinho antes, quando eu era criança, que eu tinha 5 anos, eu tinha muitas batalhas espirituais. Eu morava uma época, eu morava no Jardim São Luís, e acontecia algo comigo que, eu vou contar, se você não acreditar, mas acontecia. Era algo assim, surreal que acontecia comigo. Eu morava numa casa lá no Jardim São Luís, de um cômodo só, mas era um cômodo bem grande. E eu tinha muitas batalhas espirituais ali. Eu via demônios. Eu via assim como eu tô vendo você. E eu lembro que uma vez eu estava deitada e aqui era eu e aqui era meu cobertor. E eu acordada, o cobertor começava a descer. Descendo bem devagarzinho, até descer pelos meus pés e cair pelo outro lado da cama. E isso aconteceu diversas vezes comigo, e aquilo me trazia um gelo na minha alma. Um dia, eu lembro como se fosse hoje, eu tinha acho que 5 para 6 anos, eu falei, hoje eu vou tomar coragem e vou descobrir quem é que tá puxando meu cobertor. Porque na minha cabeça tinha alguém debaixo da minha cama. E assim foi, eu falei, se acontecer eu vou olhar. E aí começou a puxar. Eu olhei debaixo da cama. Quando eu olhei, não tinha ninguém. Aí eu fiquei com medo. Porque na minha cabeça tinha alguém. Eu fiquei com medo, falei, meu Deus, o que é isso? Aí eu contei pra minha mãe. E ela falou assim, eu vou te ensinar a orar o Pai Nosso. E aí eu me lembro da minha mãe me ensinando todas as noites a orar o Pai Nosso. Por causa dessas visões que eu tinha. Como eu era uma menina muito perturbada com tudo que eu já tinha vivido, a minha infância foi bem complicada, né? Eu tinha essas visões, eu tinha essas perseguições espirituais, eu tinha pesadelos terríveis. E isso acontecia sempre comigo. Só que eu não sabia que essas visões que eu tinha eram um dom, que eu tenho até hoje. Né? Eu fui descobrir que essas visões que eu tinha eram um dom quando eu fiquei adulta, quando eu conheci Jesus, que a minha cunhada diz, você tem o dom de visão. Mas naquela época eu achava que eu via coisas. E graças a Deus a minha mãe acreditou em mim. E aí o tempo foi passando, eu fui crescendo, tendo essas visões, tendo essa perseguição espiritual. E quando chegou a época que eu cresci, fugi de casa e conheci a família do meu marido, através daquele sonho que eu contei no começo, né?
a minha mente, ela abriu assim, quando eu aceitei Jesus, que minha mente abriu e eu comecei a discernir as coisas espirituais. Coisas que eu não sabia e o Senhor começou a me revelar através da palavra de Deus. E aí, através de todas essas visões, essas perseguições espirituais que eu tinha, por que eu tinha isso? Porque o inimigo já tinha planejado me resgatar para ele. Então, antes de eu aceitar Jesus, o que aconteceu comigo? Eu comecei a frequentar a feitiçaria. Como? Eu fui para casa da minha irmã, e a minha irmã era envolvida com essas coisas. E aí, a minha mãe falou assim, Marisa, fica na laje, porque a gente tá aqui numa reunião e você não pode descer. Eu falei, tá bom. E eu fiquei naquela laje, eu e a minha sobrinha. Só que começou a garoar. E aí eu peguei e desci. Quando eu desci, a mulher, ela estava incorporada com uma pombagira. Meu Deus. E na hora que eu entrei, ela disse assim, eu tava esperando por você. Eu entrei e ela disse assim, você não é mais virgem. Na frente de todo mundo da minha família. Meu Deus do céu. E começou a me expor. Mas na hora que você entrou ali, eu vi que você tem um chifre enorme, porque você é chifruda. E eu tava namorando com o Cristiano. E eu, cheia de traumas, cheia de rejeição, com vários problemas na alma, falei, poxa vida, né? E aí ela falou, mas fica tranquila, eu vou cuidar de você. E aí ela pegou e disse que ia cuidar de mim e falou, você só precisa se batizar comigo. E aí ela pegou e falou, você aceita? Eu falei, aceito. Você vê, tamanha era a minha carência. Ela falou que se eu me batizasse com ela ia cuidar de mim, ela ia ser minha mãe, eu não ia mais passar por esses problemas de medo, de dor, de perseguição, que eu ia ser feliz. Toda aquela história que eles falam, que eu tinha o dom para mediunidade, essas coisas. Mas você vê, né, que o inimigo ele vem com várias acusações logo de cara. Já chegou falando, você é isso, você é aquilo, você é aquilo. Mas eu venho te ajudar. Jesus vem totalmente diferente. Exatamente. Ele fala assim, vem que eu já esqueci de tudo que já aconteceu lá. Pode vir que tem algo novo pra sua vida. É verdade. O inimigo, ele sempre vai querer te acusar. É incrível, né? Pra me envergonhar. Porque, Pra envergonhar. Assim, eu não tinha contado pra minha família ainda que eu não era mais virgem. Né? Porque eu era muito novinha, né? Eu só tinha 20 anos. E aí, eu me considerava nova com 20 anos. E aí, ela vem, traz isso e fala, mas calma. Tem uma solução. Tem uma solução. Você não vai ficar jogada, tá? Eu sei que você perdeu a virgindade com ele, que aí agora ele tá com outra. E começou a inventar um monte de mentiras e eu acreditei. E aí ela falou, vamos se batizar comigo que eu vou cuidar. E aí eu falei, tá bom. Aí as minhas irmãs, elas me seguraram, né? Cada um segurou uma parte do meu corpo ali, segurou minha cabeça, o meu tronco, as minhas mãos. E ela começou a baforar o cigarro, acender o cigarro e queimar o meu pulso, né? Que eu tenho a cicatriz até hoje, até te mostrei. Queimar o meu pulso com o cigarro. E, nossa, aquilo doeu tanto. Demorou tanto para cicatrizar, saía pus, saía sangue. E aí eu acabei me envolvendo com isso, acreditando que eu ia ser cuidada, acreditando que agora eu ia ser amada, que ia ter alguém para cuidar de mim, que eu não ia me sentir tão sozinha mais no mundo. E aí acabei me envolvendo com isso. E foi muito difícil porque quando você começa a se envolver, né, com feitiçaria, você não acha que é mal. Porque eu não achava que eu estava fazendo nada de mal. Eu achava que era algo para mim, algo para cuidar de mim, para cuidar da minha vida e tal. Mas, na verdade, eu estava me prejudicando, né? Estava me prejudicando, só que eu não sabia. O tempo foi se passando e eu fiquei cada vez mais envolvida. E eu recebia, assim, coisas que eu tinha que fazer e eu não queria fazer. Né? Igual eu te falei, eu acho que eu era meio que a rebelde, né? Eu estava, mas eu não queria estar. Era por uma promessa, mas tinha coisas ali que eu não aceitava. Igual quando ela falou para me comprar o perfume,
a Pombagira, né, falou para me comprar um perfume e eu não queria comprar. Falei, pô, se eu já ganho tão pouco e eu vou gastar dinheiro com isso, não quero. Falei que não queria. E aí o meu irmão acabou comprando um perfume para que eu não sofresse as penalidades. Por quê? Quando você vem para Jesus, né, as pessoas, às vezes, elas negligenciam muito a vida cristã. Elas acham que elas podem viver com Jesus e fazer o que elas querem. Elas podem servir a Deus e servir ao mundo. Servir a Jesus e servir elas mesmas. E a misericórdia do Senhor é grande sobre as nossas vidas. Mas quando você é envolvida com feitiçaria, não é bem assim. Se você não cumpre aquilo que é falado, você sofre as penalidades. Você sofre as perseguições, você até apanha, sabe? São várias coisas que acontecem. E aí, eu comecei a ser pressionada a fazer o que eles queriam. Só que eu era meio que rebelde, então eu não queria fazer nada. Não quero fazer esse sacrifício. Não quero comprar esse perfume. Não quero fazer isso. Não quero. A única coisa que ela falou pra mim fazer que eu fiz foi assim, olha, traga um perfume que você usa, que eu vou abençoar, né? E todas as vezes que você usar esse perfume, o Cristiano vai ficar mais apaixonado ainda por você. Foi a única coisa assim que eu fiz, né? Mas graças a Deus foi quebrado, né, amor? A gente não tá 7 anos junto, né? A gente já tá... Não é por isso não, gente, não é. Já foi quebrado no nome de Jesus. E foi a única coisa. Mas mesmo assim, aquilo me trazia um incômodo no meu espírito. Deus já tinha uma obra pra comigo, sabe? E aquilo eu não aceitava. Aí que aconteceu? Depois dessa questão do perfume, eu fiquei muito cansada com isso. Falei, eu não quero mais. E eu comecei a ver, né, outras pessoas da minha família gastando dinheiro, comprando coisas para fazer feitiçaria, sendo que elas não tinham, às vezes, dinheiro nem para comprar as coisas para elas. Eu falei, não, isso não tá certo. E aí eu decidi sair. Falei, não quero, isso não é para mim. Eu olhava aquilo ali, eu via aquilo, falava, nossa, que lugar feio, que coisas feias, um lugar escuro. Não, eu não queria. E eu decidi que eu não queria mais me envolver com isso. E aí começou. Aí começou a grande batalha, porque eu logo em seguida já recebi uma ameaça da Mãe de Santo, dizendo que se eu saísse, né, coisas ruins iriam acontecer comigo, e eu fiquei muito mal com aquilo, e essa ameaça veio através de uma pessoa da minha família, por um papelzinho, e nesse dia eu comecei a chorar, falei, Deus, e agora? E agora? E eu estava varrendo a casa e eu bati a vassoura na Bíblia sem querer e a Bíblia caiu e eu estava chorando muito e estava escrito lá, bem-aventurados que choram, pois eles serão consolados. E eu falei, nossa, que forte. E através dessa palavra, aquilo me trouxe um consolo tão grande que eu falei, não, eu não vou retroceder. Isso não é pra mim, isso não combina comigo. E eu falei que eu não queria mais. Falei, não vou mais. E tudo bem, só que aí eu me converto aos 19 anos, através daquele sonho que eu falei, através das minhas cunhadas que falaram de Jesus pra mim. E eu comecei a passar por um processo de libertação muito difícil. Sabe, as pessoas, elas acham que elas vão vir pra Cristo e vai ficar tudo bem, porque elas morreram para o mundo e ressuscitaram para Cristo. Amém, vai ficar tudo bem. Só que existe um processo. E esse processo, ele é real e é fato na vida de todos nós. Não tem como você fugir dos seus processos. E eu comecei nesse processo de libertação. Devido às minhas rejeições e aquele sentimento de abandono, eu era uma menina muito revoltada, então eu era muito irada. Qualquer coisa eu mirava muito rápido. E o inimigo, ele entra através de uma brecha. E a maior brecha que eu dava era a ira. Então, quando eu ficava muito irada, o inimigo, ele entrava através dessa brecha, da ira. Então, por diversas vezes eu fiquei endemoniada, eu fiquei possessa dentro. Possessa não, eu nunca cheguei a ficar possessa. Porque possesso, você perde a sua consciência.
mas eu ficava oprimida, ou endemoniada dentro de casa. E isso foi um processo longo, onde eu fiquei mais ou menos uns 3 anos e meio passando por isso. Então eu manifestava, eu não aceitava certas coisas, eu era muito briguenta e eu não aceitava. Meu relacionamento com meu marido era complicado porque assim, ele se converteu, glória a Deus por isso, mas era aquela luta dentro de casa, porque ele não podia fazer nada que se mirasse eu já manifestava o demônio. Então era um relacionamento difícil, sabe? Não por ele, mas por mim. Só que na igreja eu comecei a passar por esse processo de libertação, onde foi feito as quebras de maldição, né? Foi feito as quebras de maldição. E eu aceitei, eu decidi ser liberta. Não foi fácil, porque mexia com a minha dor. Eu tinha que enfrentar a dor. Muitas pessoas, elas querem ser libertas, mas elas não querem enfrentar a dor. Elas não querem ter contato com aquilo. Ah, não, eu quero ser liberto, mas eu não quero ter contato com isso. Eu não quero lembrar disso. Como que você vai ser livre? Como que você vai deixar Deus trazer cura na sua ferida se você não deixa Deus pôr a mão na ferida? Deus vai colocar a mão na ferida. E Ele vai jogar lá o bálsamo de Gileade. E Ele vai costurar. E Ele vai colocar as suas mãos para trazer cura. E isso vai doer, isso vai machucar. Então eu passei por isso. Eu tive que passar. E nesse percurso eu manifestava muitos demônios. Eu não conseguia me entregar 100%. Porque eu dava um passo para frente. Daqui a pouco eu via que eu estava dando um passo para trás. E muitas pessoas não entendiam. Mas glória a Deus que eu me converti numa igreja que tinha muito conhecimento sobre libertação. E eu glorifico ao nome do Senhor pela vida dessa igreja que cuidou de mim, que zelou por mim. E eu acho isso muito importante. Quando você está num ministério que entende o mundo espiritual, investe nas vidas. Se hoje eu sou liberta, é porque teve pessoas que investiram na minha libertação. E vale lembrar que é um assunto muito importante ser falado. E eu vejo que muitas igrejas não falam sobre esse assunto. De repente, se você se convertesse em outra igreja, seria um tabu. Ia ser algo assim, meu Deus, manda sair em nome de Jesus e tá tudo certo. E não ia ter aquele acompanhamento, não ia ter aquele processo mesmo de libertação. Que a libertação não é sair em nome de Jesus, somente isso, né? Existe um processo. O que faz após isso? Vai deixar a pessoa lá e depois o demônio entra de novo e aí fica nisso, aí vai, volta. Não, tem que ter acompanhamento. Então, se você é pastor, pastora, alguém que está ouvindo que é uma liderança espiritual, é muito importante ser abordado esse assunto, né? Sobre a libertação. Imagina se você vai para uma igreja que não fala sobre isso, meu Deus. Eu ia ser expulsa da igreja, porque eu vivia manifestando, a igreja ia me expulsar de lá. Ia mesmo. Né? E graças a Deus, não. Eu tive um cuidado, eu fui assistida, né? Os meus pastores, eles me assistiam, eles me acompanhavam. Passei por um processo de libertação bem dolorido, um acompanhamento de mais ou menos uns 3 anos e meio. Só que eu era tão assim, como posso dizer, tão oprimida pelo inimigo, que eu já estava meio que acostumada àquela vida. Você tá entendendo? Eu ia pra igreja, mas aí acontecia situações, eu manifestava, e aí vinha alguém, expulsava, e ficava tudo bem, daqui a pouco acontecia de novo, e era aquela gangorra, e eu não saía do lugar, até que um belo dia, meu marido, ele era a pessoa que mais expulsava demônio de mim, porque eu manifestava em casa, Tadinho, ele se converteu já no fogo, né? No Ministério da Libertação. Se converteu no fogo e bora É pra lá. Ficar crente de verdade, hein? Assim, agora você vai ficar crente de verdade. Todo dia vai ter que expulsar demônio. Não é? E era muito difícil isso. Só que chegou uma época que ele já foi entendendo como que funcionava o mundo espiritual e ele falava assim, você não vai se posicionar? Você não vai se posicionar? Ah, você vai dar brecha pro inimigo?
Até quando você vai ficar nesse negócio de vai e vem, vai e vem? E aí eu escutava aquilo, eu entendia aquilo, mas nada acontecia. Até que um dia ele falou assim: eu tô cansado de expulsar demônio de você. Se você manifestar, você vai ficar endemoniada, mas eu não vou expulsar. Chega. Ou você se posiciona ou você se posiciona. Faz alguma coisa aí. Aí eu não dei muito crédito. E um belo dia, nós estávamos em casa, era um sábado. E eu me fiquei nervosa com alguma situação, não lembro. E eu comecei a sentir os demônios querendo entrar pelas minhas costas. E assim, é difícil de explicar, né? Mas eu senti eles entrando pelas minhas costas, assim. Eu já sentia aquele frio na nuca, aquela coisa assim. E eu já começava a ficar diferente. Já começava a mudar ali. E aí, eu tava deitada na cama e a minha cama era aquelas... A cabeceira de grade. E eu segurei na grade e eu já comecei a sentir muito ódio. E eu já comecei a sacudir. E eu olhei pra ele. Ele tava no computador, mexendo no computador. Ele olhou assim pra mim, ele já sabia, porque ele conhecia pelos meus olhos, ele não deu atenção. E eu sabia que ele não ia vir expulsar o demônio de mim. E ele já tinha falado, você tem que se posicionar. E o que aconteceu? Eu comecei a me sacudir, porque eu tinha muito ódio, eu ia pra cima dele. Eu lembro que uma vez eu peguei a faca e passei, assim, querendo cortar o braço dele. Então, era uma tormenta dentro de casa. Então, naquele dia, eu pensei, eu preciso fazer alguma coisa. Eu não posso ficar dependendo do meu marido, dependendo da igreja, dependendo de todo mundo, porque eu já conheci Jesus, eu já sei quem é Jesus. Por que eu continuo vivendo a mesma vida? Eu não posso viver a mesma vida. E aí eu comecei num processo de autolibertação. E como que era esse processo de autolibertação? Eu entender a minha identidade em Cristo. E ali naquele momento, eu comecei a me sacudir, segurando na grade, assim, e eu comecei a orar a palavra. Porque a minha cunhada me ensinou que quando nós oramos a palavra, ela se cumpre, porque o Senhor zela pela palavra dele. E eu comecei a orar a palavra, e eu comecei a falar assim, eu sou de Jesus, eu não aceito, Jesus morreu por mim, só que eu não conseguia falar direito, então eu falava, sabe, aquela luta, e eu tentava falar, e o inimigo tampava minha voz, e tampava minha garganta, e era aquela luta, mas eu falava, eu não sou cavalo do diabo. A palavra de Deus diz que eu sou filha. A palavra de Deus diz que ele morreu na cruz para me salvar. A palavra de Deus diz que eu sou menina dos olhos dele. E eu começava a orar a palavra. Então, nesse momento, eu me debatia assim. Só que de tanto eu declarar a palavra, eu sentia ele saindo de mim. E eu sentia no meu físico, na minha carne, eu sentia ele saindo de mim. E eu começava a me acalmar. Minha respiração se acalmava, eu ia ficando tranquila. E aí eu falei, é isso. Aí eu entendi. Engraçado que foram 3 anos e meio passando por tantas situações, indo pra igreja, né, aceitei Jesus, ouvi a palavra, passei por um processo de libertação e tal. Mas eu só fui liberta mesmo no momento que eu entendi que eu era filha, eu tinha uma identidade de Cristo e que a palavra me libertava. Uau. A palavra me libertava. Então eu falei, não, agora acabou. Agora o inimigo não vai vir com gracinha mais pro meu lado. Você sabia quem você era a partir daí, né? Ali eu consegui entender a paternidade de Cristo. Ele é meu pai. Ele morreu por mim, ele cuida de mim, ele vai cuidar de mim e nenhum demônio mais vai entrar em mim. Até então era uma paternidade um pouco... abstrata. Não abstrata, mas você passou por tantas coisas com a figura paterna. Nossa. Que olhar pra Deus como um pai... Era muito difícil. Era muito difícil. Até hoje tem gente que não passa pelo que você passou, né? Que é só... aconteceu poucas coisas. Às vezes o pai traiu a mãe. E aí vê um pai que é infiel. Aí assimila Deus como um pai infiel. Então, assim, descobrir quem você é. E falar que
Deus é o seu pai, mas não é um pai defraudador, não é um pai que te faz mal, é um pai bom, é difícil, é um processo difícil para qualquer pessoa que já passou algum momento difícil em sua vida na paternidade ou maternidade, ou com a mãe, né? Então, assim, é um processo difícil, né? É um processo de metanoia, né? Mudança de mentalidade, mudança... Né? Você tem que entender no seu intelecto, no seu espírito, na verdade. Você tem que entender no seu espírito. E assim, todas as pessoas que elas têm dificuldade em mergulhar em Cristo, é porque elas não tiveram ainda uma experiência real com Deus. Porque quando você tem uma experiência profunda, real com Deus, você nunca mais vai viver as mesmas coisas. Né? Aí sim a gente pode dizer que se cumpre aquela palavra, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Por quê? Por causa do seu posicionamento. Verdade. Tá? Porque a libertação, ela não é algo automática. Não é algo automático. Quando você nasce, você já nasce comendo uma feijoada? Não, é um processo. Você nasce, aí depois você começa a engatinhar, aí você dá os seus primeiros passos. Então, é um processo a vida. O crescimento é um processo, né? Desculpe. E o crescimento espiritual também. É um processo de libertação também. Porque você tem que entender quem é Cristo. E a partir daí você entende quem é você. Você só entende quem é você quando você entende quem é Cristo. Não é, eu conheço Jesus. Você conhece Jesus como? Você teve uma experiência com Jesus? Porque hoje as pessoas, todo mundo fala, eu conheço Jesus, tá na moda ser cristão, né? Só que as pessoas, elas não querem falar dessa morte, porque você tem que morrer para você mesmo. Eu tive que morrer para mim ali. Eu tive que lutar contra os demônios que vinham em cima de mim e queriam tomar conta da minha voz, eles queriam dar voz àquilo que eles queriam dizer. Então, às vezes eu queria xingar, eu queria falar um palavrão endemoniada ali, né, opressa, mas eu segurava a minha boca e lutava e dizia, eu sou filha. Até a minha carne tremia. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E era uma guerra dentro de mim. Mas a minha vontade de querer Jesus, de querer entrar nesse reino da paz e andar nessa liberdade com Cristo, era muito grande. Então eu falei, não, eu nem que eu morra, mas eu vou viver. Você tá entendendo? Eu vou fazer de tudo para me viver o que Deus tem para mim. E foi um processo de muita dor, porque eu tive que passar pela cura de perdão, de alma, né? Para poder encontrar a minha verdadeira identidade em Cristo. E ali, naquele dia que eu manifestei, eu entendi a minha identidade real com Cristo. E a partir dali, nunca mais eu comecei a manifestar da maneira que eu manifestava. Eu ainda continuei manifestando, mas não da mesma forma, porque antes eu manifestava e eu meio que me permitia, né? Porque eu pensava, não, eu tô num processo de libertação. Mas eu não tinha entendimento do que estava acontecendo comigo. Aí, a partir daquele momento, não. Eu falei, peraí, eu faço parte de um reino. Eu não faço parte das trevas. E ali eu identifiquei que eu precisava realmente viver o que Cristo determinou na eternidade ao meu respeito. Porque todos nós temos um propósito aqui na Terra. Só que esse propósito, ele não vem pronto. Você não descobre assim de uma hora para outra. Você vai vivendo os seus processos e você vai se descobrindo. Através dos seus processos de dor, de luta, né? E eu fui me descobrindo. Igual, por exemplo, essa questão de eu ver o mundo espiritual aberto, né? Que eu vejo demônios assim como estou vendo você, né? Escuto, percebo, discerno, né? Isso é um dom de Deus. É um dom de Deus, está na Bíblia. Não tem nada a ver de, você tem que desenvolver a mediunidade, porque é isso que eles falam. Que você tem que fazer não sei o que, balela isso daí. É um dom de Deus, a palavra do Senhor diz. Então,
quando eu vim para Cristo e a minha cunhada falou, olha, o Senhor tem uma obra com você, e eu fui para a igreja e as pessoas começaram a falar que existia uma obra maior sobre a minha vida, eu falei, que obra que é essa? Eu quero saber que obra que é essa. E a obra que Deus tem na minha, na sua e na vida de cada um de nós, é nós vivermos o reino dele aqui na terra. É viver o reino dele aqui na terra, é você ouvir a Deus. Eu costumo falar que não existe nada melhor do que você ouvir a voz dele. Sim. Quando você escuta a voz dele, você já venceu na vida, digamos assim. Porque a gente escuta muitas vozes. É as vozes da nossa alma gritando por socorro, por causa de uma rejeição, por causa de uma traição, por causa de situações da vida. Então a nossa alma, ela grita, ela fala, a nossa alma fala. O diabo fala, as pessoas falam. Então são muitas vozes para a gente ouvir. Mas quando você está enxertada nele, quando você está inserida nele, você só escuta ele. Você pode até ouvir as outras vozes, mas elas não vão te influenciar, porque agora você sabe quem você é. E uma coisa que a gente precisa entender é que a libertação, por mais que ela seja processual, o Senhor, ele te liberta de uma ferida, mas ele deixa aquela cicatriz para você saber de onde você saiu e saber que houve uma dor ali, houve uma ferida ali, para você não se perder. Então, por exemplo, às vezes a pessoa fala assim, eu fui liberta, da rejeição. Fui liberta da rejeição. Né? Fui liberta do sentimento de abandono, do medo da traição. Fui liberta. Ok, você foi liberta, glória a Deus. Só que não é porque você foi liberto que quer dizer que você não vai sofrer uma perseguição espiritual naquilo ali. É verdade. O inimigo, ele sempre vai querer te levar de volta para o lugar onde você saiu. E nos seus momentos de fragilidade é onde ele vai tentar te arrastar de volta. Entende? Porque ele se afasta de nós por um período, depois ele volta de novo para conferir. Aí ele se afasta de novo, depois ele volta de novo para conferir. E ele vai vir no seu momento de fragilidade. E é nesse momento de fragilidade que muitas vezes as pessoas acham, eu não sou liberto porque eu estou sentindo isso. Eu não sou liberto porque eu estou ouvindo isso. Não. Você já foi livre, você já foi curado. Só que você está no seu momento de fragilidade, o inimigo se apresentou, ele sabe que você está nesse momento de fragilidade e ele quer te arrastar para o lugar onde você saiu. E aí é nesse momento que você tem que se posicionar. Por isso que a Bíblia diz, quando estamos fracos, que estamos fortes. Por isso que a palavra do Senhor diz, o meu poder se aperfeiçoa onde? Na sua fraqueza. O poder de Deus, ele não vai se aperfeiçoar quando você está cuspindo fogo. Vai, mas ele vai se aperfeiçoar na sua fraqueza, porque é na sua fraqueza que você vai apontar para o inferno quem você é. É quando eu estou fraco que eu estou forte, né? Várias vezes nos meus momentos de fragilidade, onde eu estava me sentindo triste diante de alguma situação, que aí sorrateiramente o inimigo aparecia para tentar me levar de volta para um lugar onde eu saí, dizendo o quê? Você não foi liberta, tá? Ó o que você está sentindo. Ó o que você está pensando. Não sei não. Mas na verdade, o que nós estamos vivendo aqui nesse momento de fragilidade é uma tentação. É as guerras e as lutas, porque a Bíblia diz, no mundo tereis aflições. Então você está enfrentando um momento de guerra, você está enfrentando um momento de luta, você vai ter pensamentos inferiores, você vai ter pensamentos, né, que vai te levar para aquele lugar de dor. Mas ao mesmo tempo, o que a Bíblia diz? Nós não conseguimos impedir dos passarinhos voar sobre a nossa cabeça, né? Mas nós conseguimos impedir dele fazer ninho. Então, quando você está com aqueles pensamentos ruins, de medo, tristeza, ansiedade, angústia, imagina que é os passarinhos voando na tua cabeça. Eles vão voar. Mas se eles virem para fazer ninho,
que é onde se estabelece pensamentos de negatividade, de eu não sou liberta, eu acho que isso não é para mim. Aí ele tentando fazer ninho. Aí é hora de você, expulsar ele no nome de Jesus. Falou, não, vai fazer ninho na minha cabeça não, porque eu tenho a mente de Cristo. Então, eu entendi isso. Eu entendi que eu tenho a mente de Cristo. Quando você entende que você tem a mente de Cristo, quando você entende a sua identidade em Deus, e você começa a compreender como o mundo espiritual se movimenta, você não cai mais na jogada deles. Você pode até estar sentindo aquela situação. Você pode até pensar naquela situação. Você fala, estou pensando, mas eu repreendo. Eu troco meu pensamento. Eu não aceito. Eu coloco a mão na minha cabeça e falo, pensamento, eu te repreendo agora em nome de Jesus. Você não vai ficar na minha mente. Você não vai fazer ninho. Eu elevo os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro vem do Senhor. E eu começo a declarar a palavra, eu começo a profetizar. A nossa boca, ela tem poder. A nossa boca, ela tem poder. Todas as vezes que você se sentir oprimido pelo inimigo, abre a sua boca e começa a profetizar. Começa a declarar a palavra, começa a declarar quem você é, sobre o que a palavra diz, à luz do que a palavra do Senhor diz. E você vai ver que essa opressão, essa guerra, ela vai diminuir, até ela ir embora. E é esse o maior problema de muitas pessoas na igreja. Nesse momento de opressão, onde elas estão sentindo o que sentia, onde elas estão lembrando do que aconteceu, elas acham, eu acho que eu não sou liberto, e elas vão e caem. E se permitem sentir, né? Eles começam a sentir mesmo e ser guiados pelas emoções. E no reino de Deus, não é assim, né? É você entender o que a palavra diz e ser guiado pelo que a palavra te diz, né? Não, as suas emoções não podem te guiar, aquele calor de sentimento. É porque, assim, o que ela fala é muito visível, né? Tipo, o demônio vinha e aí era isso e eu conseguia analisar e ver. Tem pessoas que lutam guerras de algo que talvez elas não tenham entendimento que seja um demônio. Sim. Tipo assim, eu não posso falar tal coisa, não posso fazer uma fofoca, porque não é de Deus. Mas naquele momento, a fofoca não vem como assim um demônio falando, Sim. não faça isso, entendeu? Sim. Entendeu? Não faça isso mesmo, fofoque. Então, assim, tem gente que fala assim, mas isso daqui é algo tão simples, é algo que tem nada a ver isso. Eu não vou me posicionar a respeito disso, porque não tem nada a ver. Mas se a palavra diz pra você não fazer e você faz, você tá pecando. E você não tá sendo liberto de uma área da sua vida, né? Tem tantas pessoas aprisionadas em tantos erros, tantos pecados, tantas coisas, né? Até mesmo, que eu tava falando com você, em questão de maldição hereditária, né? As pessoas não mudam as suas ações, não mudam o seu jeito de pensar e falam assim, mas é porque eu sou assim porque minha mãe era assim no casamento. Sim. Aí o meu pai também era. Aí fica aquele ciclo vicioso, assim, e ninguém se posiciona. Nada muda e continua do mesmo jeito. Ele não encontra um lugar onde existe uma ferida e continua ferindo pessoas, fica sem ser curado e não existe libertação nesse processo todo, né? É o que acontece em muitas famílias. A gente precisa quebrar esse ciclo. Né? Então, às vezes as pessoas falam assim, a minha avó era assim, a minha mãe era assim, eu também sou assim. E quando eu tiver um filho, também vai ser assim. Olha o que você está profetizando. É verdade. Né? E o inimigo, ele conhece a nossa linhagem familiar, né? Você pode ver que em famílias, tem famílias inteiras que todo mundo se separa. Sim. Né? Ou então, 50% se separa, os outros 50% não são felizes no casamento. Verdade. Né? Então, existe uma perseguição espiritual sobre essa família. Ou ninguém estuda. Ninguém estuda, ninguém consegue fazer nada, ninguém consegue se formar, não consegue terminar a escola. Ou outros, todo mundo tem vícios. Um bebe, outro fuma, outro usa, né? Enfim, então essas famílias, elas têm uma perseguição espiritual. E eu vim de uma perseguição espiritual também, né? E graças ao Senhor, Ele me libertou. Mas as pessoas, elas precisam entender que existe sim uma perseguição espiritual familiar, mas que também alguém tem que se levantar para quebrar esse ciclo. Alguém tem que se levantar.
Então, não é porque a minha tataravó viveu isso, a minha avó, a minha bisavó viveu isso, quer dizer que eu também vou viver. Não, peraí. Eu preciso me posicionar em Deus, entender a minha identidade, entender o que Cristo fez por mim e dizer, não quero. Eu rejeito no nome de Jesus, né? A palavra de Deus diz que o Senhor, ele visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e a 4ª geração. Mas ele também usa de misericórdia até 1000 gerações daqueles que fazem a minha vontade. Sim. A palavra de Deus diz. Glória a Deus. Então, a gente precisa se posicionar sobre o que a Bíblia diz. Opa, a palavra de Deus diz que eu sou mais do que vitoriosa em Cristo Jesus. Então, por que eu estou tendo derrota desse jeito? A palavra do Senhor diz que se quisermos comereis o melhor desta terra. Então, por que eu não estou desfrutando disso? Você tem que fazer uma comparação. O que a palavra diz e o que eu estou vivendo? Sendo que a palavra diz que todos os nossos dias já foram escritos. Se todos os nossos dias já foram escritos, nós deveríamos acordar de manhã e dizer, pai, o que está escrito para hoje? Eu quero viver o que está escrito para hoje. Eu não quero viver a minha vontade, mas a tua, porque a tua é boa, perfeita e agradável. Para você ter uma ideia, não está aqui no contexto, mas eu acho que é interessante falar. Como você sabe, minha mãe me deu, né? E eu cresci nessa coisa de querer entender, por que ela me deu, por que ela me deu? E a minha mãe adotiva, ela falava que minha mãe biológica me deu porque eu era doente. E aí passou um tempo, eu fui para um encontro com Deus. E quando eu voltei do encontro com Deus, eu tive uma visão muito forte. E Jesus falava comigo. E ele falou assim, você vai ter um presente, eu vou te dar um presente. Se prepara que dentro de 7 dias você vai ter esse presente. E eu caí chorando. E aí eu vi uma foto no Facebook de uma das minhas irmãs biológicas. E a gente começou a conversar pelo Facebook. E aí eu reencontrei a minha família de sangue pelo Facebook. E Deus fez tantas coisas entre nós para que eu pudesse ir até eles. É que eu estou resumindo muito, para não ficar grande. E eu já estava com 36 anos. E eu falei, Deus, por que o Senhor quer que eu vá, né? Só que eu percebia que eu conversava só com meu irmão, com as minhas irmãs, com a minha mãe não. Com a minha mãe de sangue não. E eu percebia que ela também não tinha assim para vir conversar comigo. E o meu irmão comentou que a minha mãe era uma mulher um pouco difícil. Falei, ok. Só que o Senhor preparou para que eu fosse para Fortaleza. E eu fui. Quando eu cheguei lá, eu falei, Deus, o que eu estou fazendo aqui? E eu me encontrei com a minha mãe de sangue. E aí a pergunta que não quer calar. E eu falei para ela, por que você me deu? Minha mãe biológica tinha dito que ela tinha me dado porque eu era doente, né? E ela falou, eu te dei porque eu quis. Porque eu fiz uma promessa pro meu pai que se eu tivesse uma menina, eu daria. Falei, não, tá, mas peraí, mas você estava sem condição de me criar, né? Eu era doente. Não, eu tinha condição de te criar. Você não era doente. Aí aquilo foi um choque pra mim. Falei, peraí, mas como assim? Então ela me deu por causa de uma promessa? E aquilo me trouxe muita frustração. E eu fiquei mal. Falei, Deus, o Senhor fez eu sair de São Paulo para vir para cá para ouvir isso. E o Senhor falou assim, conta seu testemunho para ela. E aí eu contei todo o meu testemunho para ela, de todas as coisas que eu vivi. E ela começou a chorar. E ela falou, eu achei que você era feliz. Quando a sua mãe morreu, ela tá falando da minha mãe adotiva, eu mandei um recado pelo seu irmão, dizendo que se você quisesse voltar para cá, eu cuidaria de você. E ele me disse que você não queria saber de mim. E eu nunca recebi esse recado. Meu Deus do céu. Jesus. Nunca recebi. E eu falei para ela, eu nunca recebi esse recado. E aí, ela tinha muita mágoa do meu pai. Que o meu pai que me criou era pai dela. Lembra que eu falei para você? E ela tinha muita mágoa dele. E o Senhor usou a minha vida para trazer cura na vida dela. E ela perdoou o meu pai. Eu falei, vamos perdoar? E ela falou, não consigo. Eu falei, consegue. Consegue.
E eu estava ali no momento onde eu estava fazendo ela perdoar o meu pai e ao mesmo tempo com um sentimento de rejeição porque ela tinha dito que me deu porque quis. E eu, Deus, o que está acontecendo? E o Senhor falou assim, você não diz que você não vive mais, mas que eu vivo em você? É muito fácil dizer, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ah, como é fácil dizer isso. Mas e viver na prática? Então pega a tua dor agora, segura um pouquinho e faz o que eu tô te falando, porque ela precisa liberar esse perdão. E aí eu fui, orei por ela, ela perdoou meu pai, nós choramos juntas e naquela hora Deus falou assim, você vai chamar ela de mãe. Eu falei, ai Deus, como isso? É demais, né? Eu tenho 36 anos, eu tive uma mãe espetacular. Não, você vai chamar ela de mãe. Aí eu falei pra ela, olha, Deus tá mandando eu te chamar de mãe. Tenha paciência comigo, porque vai ser muito louco isso. Mas eu vou obedecer. Ela falou, faça como você achar melhor, minha filha. E ali, nós resolvemos a pendência. Quando ela perdoou meu pai, desceu um amor do céu, assim, pá, em mim. E eu comecei a amar a minha mãe biológica no momento que ela perdoou meu pai. Através do choro, através do quebrantamento dela. Então a gente vê que Deus, ele não deixa pendências na nossa vida quando nós decidimos viver essa cura, essa libertação. O Senhor me tirou daqui, me levou para lá, para Fortaleza, aos 36 anos, para ter uma reconciliação com a minha mãe biológica, né? E dizer para mim mesma, Deus falar para mim, olha filha, você não foi doada por causa de vontade humana, foi eu que quis que isso acontecesse com você, porque eu tinha um propósito aqui. E hoje a minha família que me adotou, né, várias pessoas da minha família já servem ao Senhor. Glória a Deus. Ainda não todos, mas eu creio, eu profetizo em nome de Jesus, né? E muitos já aceitaram a Cristo. Então, a gente precisa entender que a nossa vida ela é feita de fases. E fases de libertação. Em cada fase nós vamos ser libertos de alguma coisa. Eu fui liberto da rejeição, perdoei o meu pai e as pessoas que abusaram de mim. Foi uma fase. Depois tive uma fase onde eu precisava encontrar a minha identidade e o meu propósito. Foi uma outra fase. Que foi uma fase bem difícil, porque você se encontrar em Cristo não é tão fácil assim. Você ir para a igreja é uma coisa. Até o cachorro vai se a porta estiver aberta. Né? Agora, você encontrar a sua identidade em Cristo, saber que quem você é em Cristo, independente das circunstâncias, aí é uma outra história. É só você realmente tendo uma experiência com Deus mesmo. Sim. Por quê? Porque a vida, ela pode te apresentar muitas situações, uma perca, uma morte, uma traição, sei lá. E aí, o que muitas pessoas fazem quando acontece isso? Ah, eu não quero mais saber de Deus. Porque se Deus estivesse comigo, eu não tinha acontecido isso. Não me permitiria. Onde estava Deus nesse momento? Né? Onde estava Deus? Né? Onde o Senhor estava na hora que eu estava vivendo isso. Agora, quando você tem essa experiência profunda com Ele, você sabe que aquilo aconteceu, mas que nada muda entre você e Ele. Nada muda. Por que a gente tem essa mania de que diz, aconteceu outra coisa comigo, acho que Deus não me ama, Deus não quer saber de mim. Peraí, mas o que tem a ver? E o sacrifício dele na cruz por você? A gente tem que amar o Senhor pelo que Ele é e não pelo que Ele faz. É claro, nós somos seres humanos totalmente dependentes do Senhor. E nós queremos as bênçãos, nós queremos as coisas. Mas a gente precisa entender que o sacrifício dele nos basta. Quando você entende que o sacrifício te basta, sabe o que vai acontecer na sua vida? Vai se cumprir o que a palavra de Deus diz. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus vai olhar para você, Ele vai ver que Ele te basta, e aí Ele começa a acrescentar as outras coisas. Glória a Deus. É isso mesmo. Ele começa a acrescentar. E aí você vive aquela palavra, né? Que você não corre atrás das bênçãos, as bênçãos correm atrás de você. É natural. É claro que tudo tem o seu tempo, né? Todas as coisas têm o seu tempo. Mas você começa a viver isso em Cristo de uma forma, como posso dizer,
sobrenatural. É você e ele, sabe? E eu glorifico a Deus por isso. Porque por mais que eu tenha vivido toda essa história de abandono, de abuso, envolvimento com feitiçaria, né? E ter que ser liberta de tudo isso, eu recebi essa identidade do céu. Hoje eu sei quem eu sou e o Senhor hoje me usa pela sua misericórdia, da misericórdia, da misericórdia, da misericórdia, da misericórdia, né? Para que outras pessoas também possam receber essa identidade, essa paternidade, saber que existe uma autolibertação, que você tem poder no nome de Jesus. Você tem poder no nome de Jesus. Você tem poder. Né? Porque você é a imagem e a semelhança de um Deus vivo. Quando eu entendi isso, que eu era a imagem e a semelhança dele, e a palavra dele diz que nós faríamos obras maiores, eu falava, peraí, é isso. Então eu tenho poder no nome de Jesus, eu vou viver obras maiores, eu tenho fé, eu acredito nisso. Quando você acredita de verdade, é impossível você não viver o que ele tem para você. Realmente. Com certeza, acho que tudo muda a partir disso. Marisa, sua história tem muitas coisas, né? Muitas vertentes. O seu marido se converteu, teve esse processo de conversão, né? Você me falou que ele veio depois. Ele foi para a igreja depois que você já estava na igreja. Sim. Então, assim, peraí, a partir do momento que você quis Jesus foi indo... E olha que a família dele que era crente, né? Foi. Então, você se converteu primeiro, depois ele veio atrás de você. Que é uma história muito linda também, que a gente vai fazer depois. Uma parte 2 de casal, para vocês saberem em detalhes como que é, né? Mas eu aproveito e quero pedir para vocês seguirem ela na rede social. Porque ela tem até um curso de libertação. Sim. É Liberte-se, né? É o nome do curso. E eu tenho certeza... Eu quero fazer esse curso, gente. Opa, Porque sempre existe algo que a gente precisa se posicionar e mudar para poder se libertar disso. Às vezes eu me pego em algumas situações que eu falo, gente, eu não consigo mudar nisso. Será que existe algo por trás de tudo isso que é tão difícil mudar em tal situação? Tem coisas que são tão fáceis para mim. Aí você fala assim, não beba. Pra mim, gente, que é isso? Bebida não nem nada. Mas tem algumas situações na minha vida que eu acho um pouco mais difícil. Então eu quero entender o porquê disso e ir atrás, né, dessa libertação, de entender aquilo que tem por trás de toda a minha família e tudo mais. Então, assim, eu acho que é muito legal. Qual que é a sua rede social? É marisaduarte.1. Isso, a gente vai deixar na descrição para você seguir ela também nas redes sociais e acompanhar e ver o que Deus tem feito. Hoje você tem 2 filhas, né? Tenho. Dentro desse processo todo de libertação, né, que eu vivi e casei e tudo, o Senhor me deu um marido maravilhoso, inclusive está aqui comigo, né, amor? Obrigada por vir. Ele é mais tímido do que eu, né? Mas ele foi o meu maior libertador. E hoje nós estamos há 18 anos casados, para a glória de Deus, 24 anos juntos, para a glória de Deus. E o nosso casamento foi uma construção através de viver aquilo que a palavra do Senhor declara, né? E se hoje eu estou aqui, é porque o Senhor me amou primeiro e me deu alguém para caminhar junto comigo, né? E ele fez uma obra linda que depois a gente vai falar sobre essa questão do casamento numa próxima oportunidade, porque é muita coisa. São muitos detalhes, gente. Não dá para contar rápido, tem que ser algo bem detalhado para vocês entenderem e receberem de Deus, né? Sim. Mas foi através dele que eu conheci a Cristo, porque quando eu tive aquele sonho, eu falei para ele. E ele falou, olha, acho que Deus está te chamando. E aí quando ele me apresentou para a família dele, que me evangelizaram, que tudo começou. E ele só veio se converter 1 ano depois. E a gente se batizou no mesmo dia, não foi, amor? Ai, que linda. E a gente se batizou, fomos batizados com o Espírito Santo, que foi também assim surreal. Eu fui batizada com o Espírito Santo na igreja e ele foi batizado com o Espírito Santo em casa. E aí, a partir daí o Senhor começou a trabalhar na nossa vida e estamos até hoje aí firmados. Deus nos deu 2 meninas, a Sara
que ela tão pequena, só tem 12 anos, mas já tem um testemunho muito grande. A Sara nasceu uma criança comum e aos 7 meses ela se interna, porque ela pegou pneumonia. E por causa de um erro médico, ela ficou atípica, né? Ela acabou ficando especial. E foi momentos, assim, terríveis dentro do hospital que eu vivi por causa dessa situação. Mas o Senhor cuidou da minha filha. Hoje está aí com 12 anos, para a glória de Deus, vivendo aquilo que o Senhor tem para a vida dela. E eu creio que o Senhor ainda vai fazer muito mais, porque a Sara não era nem para estar aqui. Né? Porque a pneumonia que ela pegou várias doenças na UTI. Ela pegou aquela bactéria generalizada. Não foi, amor? Bactéria generalizada de hospital. Nossa. Várias coisas. Conta só um pouquinho do testemunho dela. Conta aquele testemunho que você contou assim, só pra gente finalizar, né? Com gostinho de quero mais e a gente finaliza. Tá bom. A Sara, quando ela se internou aos 7 meses, que ela foi pro hospital, ela ficou na emergência. E lá na emergência, a médica chegou e falou assim, olha, ela tá muito grave. Eu acho que ela não vai resistir, ela precisa ir pra UTI o mais rápido possível. E tinha uma outra menininha do lado com o pai. E precisava de vaga, mas a vaga era da menina, não era da Sara. E aí a enfermeira entra, né, e fala assim, olha, depois de um tempo a gente aguardando a vaga, a enfermeira entra e ela fala assim, olha, surgiu a vaga da UTI. Quando ela fala surgiu a vaga da UTI, eu fiquei olhando pro pai, né, da menininha, e a menina ficou olhando para mim, porque a vaga era dele. E ele olhou dentro dos meus olhos e ele disse assim, pode dar vaga para ela. E eu parei assim, eu falei, você tem certeza disso? Ele falou, pode dar vaga. Pode pegar a vaga. E a enfermeira, você tem certeza? A vaga é da sua filha. Ele falou, pode dar. O Senhor vai cuidar da minha filha. E ele deu a vaga da filha dele, da UTI, para minha filha Sara. E a Sara subiu para a UTI e depois de algumas horas a filha dele também subiu. A filha dele ficou, acho que uns 2 dias internada e a Sara ficou 41 dias na UTI. O fato dele ter feito isso, eu fiquei impressionada, porque eu vou te perguntar, você não é mãe, porque você não é casada ainda, mas para uma mãe que tem um filho que, né, que está ali entre a vida e a morte, precisando de uma vaga de UTI, será que essa mãe daria a vaga do seu filho para outra criança? Muito difícil. Às vezes eu até penso, eu acho que ele deu porque ele era pai, porque se ele fosse mãe, eu acho que ele não daria. Verdade. Né? Porque a gente mãe, a gente tem essa coisa, né? É o nosso filho e tal. Ou sendo muito tocado por Deus mesmo, Sim. né? Só Deus em uma situação dessa. Sim, e ele deu a vaga dele para minha filha. Mas ele disse algo, ele falou, vá, porque Deus vai cuidar da minha filha. Ou seja, eu acredito que ele era cristão. Porque só alguém que tem um coração segundo o coração de Deus faria isso. E ele fez. E ali minha filha ficou 41 dias na UTI. Eu vi muita coisa acontecer ali. Vi muitas crianças morrerem. Morriam da direita, morriam da esquerda, morriam da frente. E aquilo mexia muito comigo. E eu pensei assim, já que eu tô aqui, eu vou falar do amor de Jesus. Então, eu ficava pelos corredores, eu chamava as mães, eu evangelizava as mães. A gente saía de porta em porta chamando as mães, a gente segurava nas mãos umas das outras, começávamos a orar, começávamos a adorar a Deus. E a Sara ali, por aquele processo, lutando pela vida, né? E teve um menininho que estava lá também na UTI, que a médica decretou que ele não ia resistir, chamou a família para se despedir. E a mãe saiu correndo pelo corredor e eu chamei ela e falei assim, olha, vamos conversar. Deus tem poder para curar o seu filho. Eu acredito que Deus ele está tratando com você em algumas coisas. Eu não acredito que essa situação da vida do teu filho é para a morte. Mas eu acredito que o Senhor quer tratar contigo algumas coisas. E ela falou, eu também acredito. E a família lá se despedindo do filho dela. Eu falei, vamos orar. O que você precisa fazer? Ela falou assim, eu preciso consertar minha vida com Deus. Eu preciso perdoar, eu preciso voltar para Cristo. Eu falei, então vamos fazer isso agora. Deus está te ouvindo. E ela aceitou Jesus, entregou a vida dela para Cristo. E o filho dela não morreu. O filho dela não morreu. O filho Glória dela a Deus. sobreviveu.
Que benção. Então, assim, foram várias histórias que aconteceu lá. Teve uma também, assim, que mexe muito comigo, essa que eu vou te contar. Como eu fiquei 2 meses internada com ela lá, eu fiquei muito, assim, meio que cansada. E teve um dia que eu tava muito perturbada, de tanto cansaço físico, mental, espiritual. Eu peguei a Sara, entreguei ela na mão de uma mulher e falei, cuida dela. E saí correndo pelo corredor. Entrei num quartinho chamado, acho que é expurgo, não sei, que ficava as banheiras. Me joguei lá no chão. E eu falei assim, olha, eu não quero mais ficar aqui, eu não aguento mais. Aí o Senhor falou assim pra mim, só mais uma pessoa. Só mais uma pessoa. E eu falei, quem, Deus? Porque assim, eu ficava lá e eu ficava evangelizando, falando do amor de Deus. Então na minha cabeça, eu falei, Deus tá me usando pra ficar falando do amor de Deus. Eu quero ir pra minha casa, eu quero ficar com a minha família. E eu tava cansada. E o Senhor falou, só mais uma pessoa. E Ele me trouxe à memória uma mulher. Só que eu não conhecia essa mulher, ela veio na minha cabeça. E aí aquilo acalmou e eu voltei pro quarto. No dia seguinte, eu vejo essa mulher. E eu falei, Deus, e agora? O que eu vou falar pra ela? Aí ela disse assim, Deus falou assim, diga pra ela que ela vai ter a vitória nas mãos. Eu falei, só isso? É isso que eu vou falar. Aí eu falei, olha moça, tudo bem? Ela, tudo bem. Eu falei, não, eu só queria te dizer, Deus mandou falar pra você que você vai ter a vitória nas mãos. Aí ela falou, amém. Amém. Só falou isso. Aí passou, isso era de manhã. Quando foi à tarde, essa mulher me bate lá na porta, brava. Eu vim aqui falar com você. Eu falei, pode falar. Você foi lá no meu quarto falar que Deus mandou dizer que eu ia ter a vitória nas minhas mãos. Como que eu vou ter a vitória nas minhas mãos? Minha filha acabou de passar por uma cirurgia, teve um erro médico, ela foi parar na UTI. Minha filha tá morrendo, como assim? Eu falei, Deus, e agora? Aí eu escutei o Senhor falar, diga pra ela que ela vai ter a vitória nas mãos dela. Meu Deus. Só repetiu. E assim eu fiz. Ela começou a chorar, orei por ela, ela foi embora. O que aconteceu? Passou, eu falei, Deus, eu fiz o que o Senhor mandou, agora me tira daqui. Em 2 dias a Sara teve alta. Passou, 1 semana depois eu voltei no hospital para fazer uma consulta para saber se a Sara tinha ficado bem e tal. E com quem eu encontro? Com ela, com a bebê no colo. A bebê estava bem. Com a vitória nas mãos. Com a vitória nas mãos. E aí eu falei assim, como que é o nome da sua filha? Ela falou, Vitória. Ai, meu Deus, eu nem sabia, tá vendo? Que bênção! O nome da filha dela era Vitória. Aí eu fui entender por que Deus disse, você vai ter a vitória. Meu Entende? Deus do céu. Que testemunho, né? Então, assim, às vezes, Deus vai te mandar você fazer uma coisa, você não vai entender. Mas faz. Porque não é sobre você, é sobre o outro. É sobre o que Deus tem na vida do outro. Ela estava feliz com a menina no colo. E o nome da menina, eu nem passei pela cabeça em perguntar, mas no dia da consulta eu perguntei como é o nome dela. Ela falou Vitória. E aí eu pude entender que essa Vitória que Deus estava falando não era de Vitória, era a filha dela. Você entendeu? Gente, que lindo, né, o que o Senhor faz. Pra você ver, né, Deus te usou em um lugar que você nem queria estar. Não queria. E pra tudo tem um propósito, gente. Pra tudo Na tem. Bíblia diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Até no seu momento mais difícil, Ele tá vai ter cooperando. algo e vai estar cooperando. E Deus vai te usar para outras pessoas. Até mesmo as suas feridas, gente. São dores, assim, que... De repente, se eu fosse passar por isso, talvez eu não aguentaria. Porque Deus só dá para aquele que aguenta, né? Mas, tipo assim, ver que você pegou a sua ferida, você pegou a sua dor e hoje você tá usando pra glória de Deus, isso daí faz tudo ter valido a pena. Tipo assim, passei por isso, mas Sim. hoje eu entendo o propósito. Era para que muitas vidas pudessem ser salvas, né? Sim. Muitas vidas pudessem ser alcançadas através desse testemunho. Nossa, amei. Que lindo, gente, não sei nem o que falar. São tantas coisas lindas, né, que o Senhor fez na sua vida. Quero conhecer suas filhinhas. Gente, eu encontrei com ela
encontro com Deus, assim como eu contei no início, né? E esse encontro com Deus foi incrível, assim, eu voltei para a igreja nesse encontro com Deus, porque teve um tempo que eu me afastei da igreja, exatamente por isso, porque eu me perdi na minha identidade, eu não sabia mais quem eu era, eu tinha sido ferida, machucada, e eu estava aprisionada pela falta de perdão de várias pessoas, e no momento que eu perdoei, fui livre. Fui livre, e aí eu pude seguir para uma vida nova com Deus, né? Então, acho que, de repente, o que falta na sua vida é o perdão, descobrir quem você é e caminhar com Deus a partir disso, né? Exatamente. E fantástico viver com Deus, viver tudo que ela vive, né? E eu tenho certeza que vai viver muito mais, né? Eu creio. Esse é um ano que eu sinto que é um ano de posicionamento maior, assim, e que Deus vai pegar mulheres mesmo, mulheres improváveis, mulheres que sofreram rejeição, mulheres com testemunhos que pode, aos olhos do mundo é triste, mas para os nossos olhos a perda se torna alegria, né? Então, assim, é o tempo do Senhor levantar mulheres assim, né? Ele nos chama para isso, né? Para que o nome dele venha a ser glorificado. Hoje, se você perguntar para mim, você viveria tudo de novo? Para a glória dele, eu viveria. Porque se a gente não tem uma vida de experiências com o Senhor, então que vida temos? É verdade. Exatamente. Que vida temos? Né? Então a gente precisa passar. Né? Eu não sei qual é a sua maior dor que você viveu, mas eu sei que o que você viveu e que outras pessoas que talvez estejam aqui assistindo viveram essas dores, e existe sim um porquê e um para quê, né? Para que o nome dele venha a ser glorificado através das nossas vidas. Sim. Né? E o nome dele vai ser glorificado através da sua vida. Amém. Em nome de da Jesus. Minha vida, da nossa vida. Com certeza. De você que está ouvindo aí, de repente alguém que esteja querendo sair da feitiçaria, tenha conhecido a palavra de Deus, assim como ela conheceu. E seja com essa dificuldade, né, de sair e de ter demônios perturbando você. Persevera. Eu creio que nada é em vão. E esse podcast não é em vão. Se for para alcançar uma pessoa, já valeu a pena. Se for para te alcançar, já valeu a pena. Então, continua, porque vai valer a pena. Então, eu creio. E manda mesmo para suas amigas, para quem lembrar, para quem passar na sua mente agora, já envia esse podcast, porque Deus quer falar com essa pessoa, né? Amém, com certeza. Ai, Marisa, muito obrigada por ter vindo. Tem uma lembrancinha pra você. Obrigada. Da loja, uma roupinha maravilhosa. Espero que você goste. Obrigada. Glória a Deus. Venha novamente, né? Venha com o maridão contar o testemunho, gente. Testemunho de ganhar tudo, tá? Marcar a data do casamento, ganhar isso, ganhar aquilo. É verdade. Eu tô pra casar, eu tô esperando. Deus, recebe pode em nome mandar de Jesus. dinheiro na minha conta, Senhor. Recebe em nome de Jesus. Amém, em nome de Jesus. Porque ele faz, viu? Ele fez na minha vida, ele faz na tua também. Não tenho dúvidas. Deus não tem filhos preferidos, tá? Então, assim, eu creio que o Senhor faz. O Senhor pode fazer qualquer pessoa e ele faz. Basta você estar com o coração de serva, entender e glorificar a Deus através dessa bênção. Porque também se ele te der pra você não glorificar, né? Não adianta nada ele te dar, né? Então, tem que glorificar a Deus. Isso que você falou né? Deus não tem filhos preferidos, ele tem filhos posicionados. Se posicione nele e o resto ele faz. Amém. Glória a Deus. Se você quiser se despedir da galera aí. Amém. Como nós falamos, né, sobre posicionamento, eu não sei quais as dificuldades que você enfrenta, as lutas, os seus medos, os seus traumas, mas eu sei que o teu posicionamento pode mudar a tua história. E o teu posicionamento tem que ser na palavra, o teu posicionamento tem que ser nele. Independente das situações que você esteja vivendo, ele já te libertou, porque quando ele morre na cruz e o sangue dele é derramado, ele te alcança. Então, fique firmado na presença do Senhor. O Senhor, ele fez uma obra na minha vida e ele vai fazer uma obra na sua vida também. Através do quê? Do teu posicionamento. Através do quê? Do conhecimento. A Bíblia diz, o meu povo perece por falta de conhecimento, mas conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém? Amém. Obrigada. Glória a Deus. Deus abençoe. Muito obrigada. E eu queria te agradecer também por ter ficado aqui com a gente até o final. E quero pedir mais uma vez, eu falo várias vezes no vídeo, porque de repente você pulou, aí eu tô falando de novo pra você manda pra sua amiga, se inscreve no canal, porque isso faz com que
mais pessoas possam ver, né? Porque quanto mais inscritos, mais o YouTube entrega, mais o Instagram entrega. Então, assim, compartilha, curte. Nós no Instagram lá do Ouça Ela Pode, nós compartilhamos vários cortes. Então, de repente, você tá lá, você segue um monte de gente que não é de Deus, né? Você já tá seguindo. Segue o Ouça Ela, que você vai receber sempre todo dia tem corte novo, todos os dias. Então, assim, segue no Instagram, porque vai ser bênção pra sua vida. Amém, e eu te espero na próxima, em nome de Jesus. Até mais. Tchau, tchau.